Olá pessoal, hoje a gente vai apresentar um pouco sobre estereoquímica. O meu grupo é composto por mim, Adriano, Jeane e a Maria Nayara. E agora eu vou deixar a palavra com a Maria para ela apresentar um pouco sobre o assunto para vocês. Bom dia, vou falar sobre estereoquímica, que estuda os aspectos tridimensionais das moléculas, ou seja, como é que as moléculas se organizam no espaço. Para a gente iniciar o estudo, nós devemos entender um pouco sobre quiralidade. O que é algo quiral? É que tem a mesma imagem especular, ou seja, a mesma imagem no espelho, mas não se sobrepõe, não se encaixam um em cima do outro. O exemplo disso é as nossas mãos, que ela tem a mesma imagem na frente do espelho, mas quando tenta se sobrepor, não é possível. E quiral tem a mesma imagem especular e se sobrepõe. Aqui temos uma imagem de uma borboleta e nós conseguimos encaixar ela perfeitamente uma em cima da outra. E ela também tem a mesma imagem especular. E também temos que entender um pouco sobre isomeria. Ela tem a mesma fórmula molecular, mas tem fórmula estrutural diferente. Um exemplo é o butano e o metilpropano. O butano, como nós vamos poder observar aqui na imagem, ele tem 4 moléculas de carbono e 10 de hidrogênio. E o metilpropano também, só que eles são diferentes porque o butano tem a cadeia normal e o metilpropano tem cadeia ramificada. Essa é a única diferença deles dois. E aqui nós temos a imagem estrutural. Nós podemos ver que um tem cadeia aberta e o outro tem cadeia ramificada. Cadeia normal e outro cadeia ramificada. Isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. E estereoisômeros apresentam a mesma constituição, mas se diferem no seu organismo dos seus átomos no espaço. Que foi o que eu acabei de falar, que é a mesma coisa, quase a mesma coisa de quiralidade. Identificando um carbono quiral ou assimétrico. Carbono tetraédrico é um carbono tetraédrico e apresenta todos os grupos ligantes diferentes. Ou seja, é um carbono que se liga a 4 grupos ligantes diferentes. Aqui nós temos o cloro, o hidrogênio, o flúor e o bromo. E quando a gente tenta encaixar um sobre o outro, não é possível. São exatamente iguais à imagem especular um do outro, mas não são sobreponíveis. Enantiômeros têm a mesma imagem especular, mas não são sobreponíveis. Vou tentar encaixar um em cima do outro, só que não vai ser possível. Só algumas partes que se encaixam, as outras não. Qual a importância da quiralidade e da estereoquímica? Quiralidade nos fármacos. Os fármacos é a principal substância para formar o medicamento. Então, diversas substâncias são utilizadas como fármacos, apresentam um carbono quiral em sua estrutura. E esse carbono quiral ele pode ter uma modificação no efeito biológico. Ou seja, aqui nós temos, na primeira imagem, uma geometria tetraédrica, no caso, que representando o carbono quiral, na primeira e na segunda imagem. Nós podemos observar os grupos ligantes, A, B, C e D. Aqui também são os mesmos grupos ligantes, só que está diferente onde que eles estão ligados, né? Tipo, o carbono D está na esquerda e o outro carbono D está na direita. Então, um fármaco, como eu falei, né, ele pode atuar de diferentes formas no nosso organismo e ele tem um efeito biológico. Esse efeito pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando o fármaco ele se junta com as proteínas na estrutura, tipo aqui tem a proteína do nosso organismo. E o fármaco ele tenta se encaixar nessa proteína. Se caso ele não conseguir se encaixar perfeitamente, pode ter um efeito biológico que pode ser tanto positivo como negativo. Então, essa primeira imagem e a segunda imagem, o fármaco que poderia
ter maior probabilidade de ter um efeito positivo, um efeito biológico positivo seria esse primeiro, porque ele se encaixa perfeitamente na proteína. Esse aqui não. Nós podemos observar que o D e o B não se encaixam. Então, essa é a importância da quiralidade, a quiralidade, né, no dia a dia, no caso, nos fármacos. No caso, é a terapia antimicrobiana. Antimicrobianos são drogas que têm a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos. Vamos falar um pouco sobre luz. A luz é formada por campos elétricos e magnéticos que oscilam perpendicularmente entre si. Nessa imagem, o campo elétrico e o magnético oscilando. A luz não polarizada. A luz não polarizada pode ser a luz do sol, a luz de uma lâmpada incandescente, que são os campos elétricos e magnéticos que oscilam em todas as direções. Aqui nós podemos observar, e aqui também na outra imagem. A luz natural, no caso. Podemos observar os campos em todas as direções. Luz natural não polarizada. Aí a luz polarizada tem a capacidade de direcionar o feixe de luz em um único plano. A luz polarizada é obtida passando-se a luz natural por um polarizador. Esse polarizador é um equipamento. E aqui nós temos a luz não polarizada, que ela passa pelo polarizador e ela começa a ter o feixe de luz em uma única direção. Não é mais como a luz do sol e nem como a luz da lâmpada incandescente, que os campos elétricos e magnéticos vão para todas as direções. Aqui nós temos uma imagem explicando melhor. Desse lado seria a luz não polarizada e essa seria a polarizada. E nós temos um vídeo também explicando como é que funciona. Essa imagem aqui, ele é um polarizador. Aqui a luz natural está passando pelo polarizador e está polarizando a luz. Então, aqui nós temos a luz, nós temos o polarizador. Vocês podem observar que a luz está em todas as direções. E esse polarizador, ele tem feixes na vertical. E aí a luz ela só consegue passar na vertical. Quando chega aqui, não sei se vocês podem observar, mas o feixe de luz ele vai mudando. Tipo, ele começa a ficar de lado. Isso daqui a gente chama de tubo de polarímetros. Então, aqui nós temos um analisador, o nome disso. Quando a luz estava na vertical, ela começou a virar. Isso é por causa da substância que tem aqui. Aqui nós temos o tubo de polarímetros, que geralmente tem uma substância que é opticamente ativo. No caso, é um composto opticamente ativo. Que ele tem a capacidade de mudar a direção da luz polarizada, no caso. Aí, quando a luz ela começou a virar, né? Tipo, ela começou a virar. E quando chegou o analisador olhar, era para ficar na vertical, mas ela estava tipo na diagonal. Então, ela teve uma mudança por causa do tubo de polarímetros aqui, que tinha uma substância. Aqui nós podemos observar melhor também. Aqui está na vertical, quando chegou aqui, a luz chegou aqui, a substância mudou a direção. Então, ela ficou na diagonal. Então, quando ela chegou aqui na diagonal, a gente pode ver a rotação observada, que era para ela estar assim, só que ela ficou na diagonal. Então, a gente teve que virar. E quando a gente vira esse analisador, no caso, o nome dessa parte aqui, o analisador para a direita, a gente pode ter uma rotação observada que nós chamamos de destrógiro. E quando nós temos que virar o analisador para a direita, a gente chama de levógiro. Vou passar para Jeane, continuar com a história da talidomida. História da talidomida. No final dos anos 1950, a talidomida, no caso que era um medicamento,
começou a ser comercializado utilizando principalmente contra náuseas, insônia, e depois ele foi indicado para gestantes, a fim de combater as náuseas intensas, que a gente sabe que quando a mulher está grávida tem essa questão dos enjoos e tal, e a tiladomida, ela era usada para essa questão, ela é indicada para as questões de náuseas nas grávidas. Foi aí que começou o problema. Que, inclusive, mais de 10 mil crianças nasceram com anomalias. Inclusive, foram em 28 países, né? Inclusive no Brasil. Bom, a anomalia que foi causada por essa tiladomida, que inclusive era um composto feito com ácido glutânico, foi a facomélia. A facomélia, no caso, é uma anomalia congenitiva caracterizada pelo desenvolvimento defeituoso dos ossos longos do braço e pernas. Como vocês podem ver aí nessa criancinha que ela nasceu sem os braços. E no mundo aí aconteceu muito. Muitas crianças nasceram sem perna, outras nasceram sem o braço, que nem está nessa fotinha aí. Mas também teve os efeitos positivos, né? Recentemente, alguns estudos apontam a tiladomida como é que eu posso dizer? Como um tratamento para câncer, AIDS. Eles estão estudando aí e estão tendo resultados positivos com relação a essa tiladomida. Estereosômeros com carbono assimétrico. Um carbono assimétrico, ou quiral, é um átomo de carbono que está ligado a 4 grupos diferentes entre si. Vamos para uma definição do que são estereosômeros. Estereosômeros são isômeros que têm a mesma conectividade, mas que diferem-se no arranjo de seus átomos no espaço. Como podemos ver, no centro tem esse Czinho aí, que é um carbono assimétrico. Ele está fazendo, no caso, o carbono sp3. Ele está fazendo essa ligação com 4 outros carbonos diferentes, como a gente pode ver aí, são carbonos diferentes. Isso é o que chamamos de carbono assimétrico. E o carbono assimétrico é um átomo de carbono que está ligado a 4 grupos diferentes entre si. Essa ligação, no caso, é uma ligação do tipo sigma, ou seja, acontece uma hibridação no carbono sp3, que é o carbono central, causando também uma ligação covalente, em que o orbital de um átomo penetra o orbital de outro átomo e em um mesmo eixo. Esse arranjo, no caso que podemos ver em volta desse carbono sp3, ele é denominado como configuração absoluta. Configuração absoluta é uma ordem de arranjo dos grupos em torno do átomo assimétrico. Foi o que eu já falei para vocês, que é esse arranjozinho aí em volta do carbono sp3. Representação de enantômeros. A fórmula perspectiva, que foi a fórmula inicial, que é onde a gente pode representar essa divisão desses carbonos aí. Na primeira, a gente não pode dividir eles em um só plano. Como vocês podem ver, esse primeiro xizinho aí, ele tem algumas dobrinhas, alguns risquinhos que representam uma divisão do papel. Eles não eram ligados no mesmo plano. Porém, depois foi formulada a projeção de Fischer. E mais na frente aí, o meu colega vai explicar melhor para vocês com detalhes o que é essa projeção de Fischer. Mas aí está representada que o carbono e essa divisão da configuração absoluta, ela é representada em um plano só. Esse xizinho aí representa que elas estão em um plano, no mesmo papel, como se fosse, como é que eu posso dizer para vocês? Um conjunto. Já no outro, não. No outro, ele está subdividido. Quando a gente vai representar ele no papel, ele tem que estar todo divididinho. Já na projeção de Fischer, que é inclusive a que eu mais gostei, ela está em um plano só. A configuração absoluta, ela tem as suas regras. O sistema ele é representado pelo R e o F, que no caso ela é uma regra de Kahn, Inglow e Prelong, acho que deve ser isso. Sou péssima com inglês. As etapas, que no caso esses que eu citei, são os que criaram essa projeção, certo? As etapas para a determinação da configuração R ou S. Numerar os átomos,
ou grupos ligados ao carbono assimétrico em ordem de prioridade. Maior número atômico e maior prioridade. A partir das regras, as fórmulas de Fischer. Se o grupo de menor prioridade estiver na horizontal, mantém-se fixa, como podemos ver aí na imagenzinha. A posição de qualquer um dos grupos, exceto do grupo 4, e trocam-se as posições dos outros. A segunda imagem está representando para vocês como é que ele está sendo trocado, certo? O grupo 4 ele se manteve e os outros trocaram-se de posição. A importância da quiralidade nas moléculas. A minha colega Nayara, ela até falou um pouquinho sobre a quiralidade das moléculas no início. Essa quiralidade das moléculas aí está sendo representada. Temos a estrutural, que ela é enumeradinha direitinho, e essa daí é a molecular. Nós podemos ver aí a estrutura molecular do carbono assimétrico, no caso, o carbono sp3. Atribuição de propriedades, mais uma das regras da configuração absoluta. A prioridade dos grupos é dada segundo ao número atômico, ou seja, o número de massa, dos átomos diretamente ligados ao carbono assimétrico. Sistema RS a partir da fórmula de Fischer, como eu falei, essa é uma continuação. A outra regra é a atribuição de propriedades. Grupo com ligações duplas e triplas são desdobrados, 2 ou 3 ligações simples. Como eu falei, na outra projeção, eles são meio que em um plano dividido. Já na projeção de Fischer, eles são desdobrados para poder ser colocado em um plano só. Mas é dessa formulazinha que está sendo mostrada para vocês no exemplo. Agora eu passo a palavra para o meu colega Adriano. Beleza, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre estereoquímicas e sobre os estereoisômeros com dois centros assimétricos iguais. E aí, os estereoisômeros desse tipo, eles se classificam em 3 tipos: enantiômeros, que já foi citado pelas meninas, compostos mesos e diastereoisômeros. A gente vai focar apenas nos compostos mesos e nos diastereoisômeros. E qual a diferença de um para o outro e o que é cada um em relação ao outro? Os compostos mesos, eles possuem uma assimetria em relação das suas posições. Os hidrogênios e as hidroxilas, eles ficam apenas de um lado. O hidrogênio ou apenas para a esquerda e a hidroxila para a direita, ou a hidroxila para a esquerda e o hidrogênio para a direita. E aí, isso causa uma assimetria em relação ao composto. Os diastereoisômeros, por sua vez, eles são um tipo de isômeros estereoisoméricos, que ocorre quando 2 ou mais moléculas têm a mesma concavidade nos átomos, mas diferencia na sua configuração espacial com pelo menos um átomo quiral. E aí a gente pega, por exemplo, o composto que está na figura 5 e o 7, ou o 5 e o 8. Eles têm exatamente os mesmos elementos, mas eles se diferem nas suas posições espaciais em relação um ao outro. Com essa diferenciação, a gente já vai ter elementos que são ativos ou inativos e até elementos que vai gerar uma determinada reação química ou não. Beleza, voltando aqui agora um pouco sobre o composto mesmo. Eles contêm carbonos assimétricos nas imagens especulares e são sobreponíveis, não são enantiômeros, mesmo os compostos, ou seja, hidrogênio, oxigênio, o que for que tiver na molécula, ele tem exatamente igual, possui 2 ou mais carbonos assimétricos, possui plano de simetria e são opticamente inativos, ou seja, eles não são ativos. Conversão Fischer-Hauser é usada para representar compostos orgânicos em 2 ou mais dimensões. E aí, essa projeção aqui, pessoal, ela facilita muito, ajudou muito os estudantes, porque a projeção, por si só, ela é complicada para o aluno, o estudante, entender e trabalhar ela. Já a convenção Fischer-Hauser trouxe essa convenção que a gente tinha, muitas das vezes nos livros, para algo mais palpável aos estudantes, como, por exemplo, fácil de desenhar, de entender, de entendimento. E ela trabalha com linhas horizontais, que representam grupos que estão na frente do papel, e linhas verticais, que representam grupos que estão por trás do papel. Em relação à outra representação, a gente utilizava tracinhos, posições, que muitas das vezes posicionava o átomo, o elemento, atrás, à frente, o que dificulta bastante no entendimento.
E aqui a gente agora vai para a projeção 3D. Observem que a projeção de Fischer-Tropsch em 3D, ela é uma molécula que ela tem posição dimensional. E quando a gente vai para a projeção, essa projeção ela fica um pouco complicada de entendimento. Mas quando a gente pega a convenção de Fischer-Tropsch, facilmente o estudante vai entender o que está na frente e o que está atrás. E mesmo que ele não entenda qual dos elementos está à frente ou atrás, mas ele sabe que os dois estão em linhas retas, uma em direção horizontal e outra vertical, o que facilita muito para os estudantes que estão agora entrando e aprendendo esse assunto pela primeira vez, o que ajuda muito. As referências que a gente utilizou no trabalho são essas, e a gente gostaria de agradecer pela atenção e eu passo a palavra agora para a Maria Nayara. Obrigado pela atenção. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. E espero que vocês tenham entendido o assunto. E eu vou passar a palavra para a Jeane. Bom, pessoal, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Espero que todo mundo tenha compreendido o assunto. A gente tentou simplificar o máximo possível para o entendimento de vocês. E muito obrigada novamente.